Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, como muitos já devem saber, a plataforma removeu o último vídeo aqui do canal. Isso porque afirmei que as ferroadas de marimbondo são experimentais. Sabe as ferroadas de marimbondo? Pois então. E também porque constatei que se caso o TSE exigir comprovante da ferroada de marimbondo nas eleições, isso se configuraria como uma nítida fraude eleitoral. Essas duas afirmações foram suficientes para o vídeo ser removido. Além disso, meu canal ganhou um bloqueio de 7 dias. Esse ano, até por conta de ser ano eleitoral, se intensificará a perseguição às ideias e posicionamentos que contrariam aquilo que o establishment quer manter hegemônico na sociedade. Porém, de minha parte, a única coisa que posso garantir é que não vou me calar. Continuarei fazendo vídeos e não deixarei de abordar qualquer assunto que considero relevante por medo de novos bloqueios, desmonetização, perda do canal ou o que for. Irei até as últimas consequências e conto com vocês para lutarmos juntos nessa trincheira. Bom, mas como fiquei quase 10 dias sem postar nada, a plataforma reduziu muito a relevância do canal. Sendo assim, antes de entrarmos no assunto de hoje, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô, pois isso é fundamental para o canal voltar a ganhar o engajamento que foi perdido. Eu confesso que não consigo responder todos os comentários, mas leio, eu diria que 90% deles. Então, se quiser, dê um pause aí no vídeo para fazer essas coisas que já ajudam bastante. Aproveite também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Quando um país está prestes a se tornar uma ditadura, a sociedade civil organizada luta para defender as liberdades individuais, que são duramente atacadas pelo governo. Isso pode ser observado em todos os regimes autoritários que foram estabelecidos no decorrer da história. No entanto, na distopia tupiniquim que estamos vivendo, essa dinâmica foi invertida. Hoje no Brasil, a função de lutar pelas liberdades individuais passou a ser exercida basicamente pelo governo federal, enquanto a sociedade civil organizada, no grande leque de instituições como a imprensa, a OAB, as entidades de representação profissional e os partidos políticos aplaudem a censura e a tirania e atacam toda e qualquer iniciativa do presidente que visa proteger as liberdades fundamentais do cidadão. E isso ficou claro em mais ou menos setembro ou outubro do ano passado, quando Bolsonaro publicou a medida provisória que buscava assegurar nossa liberdade de expressão nas redes sociais. A iniciativa do governo logo foi apelidada pejorativamente pela imprensa como o MP das fake news, porque, segundo os nossos jornalistas amantes da censura, seu objetivo seria dar sinal verde a propagadores de informações falsas. Já a OAB atacou a medida porque, na ótica dos nossos advogados bolivarianos, a MP visava proibir as redes sociais de atuarem no combate à desinformação e na moderação do discurso de ódio. Agora veja como a Rede Globo noticiou a medida. A seguir, uma MP do presidente Bolsonaro dificulta a ação das redes sociais contra fake news, incitação à violência e atos antidemocráticos. Especialistas criticaram hoje a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que dificulta a atuação das redes sociais contra fake news e discursos de ódio. E ao contrário do que propaga a oposição e a extrema imprensa, o texto da MP não proibia as plataformas de removerem publicações ou de suspenderem perfis. Previa apenas que fosse aplicado nos ambientes virtuais o que está previsto na Constituição, no tocante aí aos princípios mais elementares da liberdade de expressão e de pensamento. Continuaria expressamente proibido qualquer apoio à prática de crimes contra a vida humana ou a dos animais, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, à discriminação racial ou de orientação sexual.
No entanto, exigia que o usuário tivesse acesso a informações claras e objetivas sobre qualquer tipo de moderação de conteúdo feito aí pelas redes sociais. O que significa que o YouTube precisaria explicar para mim todos os critérios e os procedimentos utilizados para a decisão humana ou automatizada que levaram à exclusão do último vídeo aqui do canal, por exemplo. Visto que hoje esses critérios são todos muito subjetivos, ninguém entende direito o que pode e o que não pode ser publicado. O documento do presidente também pedia o contraditório, ampla defesa e recurso diante de qualquer tipo de moderação de conteúdo. Ou seja, as plataformas precisariam disponibilizar um canal específico para que as pessoas que tivessem seus conteúdos removidos pudessem recorrer. E assim, caso provassem que houve moderação indevida, teriam o restabelecimento imediato da conta ou da publicação. No entanto, como sabemos, a MP caiu. Rodrigo Pacheco, ao invés de levar o texto para ser analisado no plenário do Senado, devolveu ao presidente. Mas antes disso, o PT e o Solidariedade acionaram o STF contra a medida assim que ela havia sido publicada. Mas enfim, na minha opinião, temos que evitar usar o termo censura quando alguma rede social simplesmente deleta alguma postagem alegando fake news ou discurso de ódio. Pois censura está mais relacionado ao Estado te impedir de se expressar. Por exemplo, quando o STF entrou com uma ação para que as redes sociais deletassem as contas de alguns apoiadores do presidente, isso foi censura. Agora, se o Instagram deletar uma foto sua, ou se o YouTube deletar um vídeo meu, por considerar aí que o conteúdo avilta os seus padrões, isso não é censura, já que se trata de uma empresa privada que todos nós temos a opção de usar o seu serviço ou não. Porém, não é pelo fato de não ser censura propriamente que não seja extremamente deletério para a sociedade. Pois o sujeito que tem a sua opinião cerceada não tem para onde correr, visto que hoje essas empresas possuem um monopólio de mercado. Quando em 2020 as redes sociais se juntaram para calar Donald Trump, na verdade, eles não calaram o Trump em si, mas tudo o que ele representa. Eles fizeram isso para eliminar da sociedade uma visão de mundo específica, fizeram isso para mitigar o conservadorismo dentro de suas redes, como se estivessem mandando o seguinte recado para milhões de conservadores: olha, suas ideias não são bem-vindas em nossas plataformas. E isso é extremamente perigoso, pois mostra uma tentativa de tentar moldar nossa mentalidade e nossa interpretação do mundo de acordo com a agenda política e ideológica a qual os donos dessas plataformas servem. É claro que, como conservador, eu defendo que não é uma prerrogativa do Estado se meter em normativas internas de empresas privadas. Sou contra o excesso de burocracia e regulamentações. Mas a partir do momento que o serviço oferecido por determinada empresa coloque em risco a sociedade, é claro que esta empresa precisa de uma readequação. Uma coisa é o governo interferir na política de preços da empresa, se meter no processo de contratação dos seus funcionários, entre outros absurdos defendidos aí pela esquerda. Outra coisa é impedir que determinada empresa avilte direitos fundamentais do cidadão sem que este não tenha como recorrer. Ainda mais que hoje todo mundo passa a maior parte do tempo nas redes sociais, o que significa que a leitura que as pessoas fazem da realidade é inevitavelmente moldada por essas redes. Bom, acho que todo mundo já assistiu aquele documentário no Netflix, O Dilema das Redes, que revela como as redes sociais nos colocam em bolhas para nos manter o máximo de tempo possível cativos em suas plataformas. No entanto, o que o documentário não mostra é que essas redes controlam também que tipo de opinião você pode ter acesso ou não. Por exemplo, dependendo do assunto que eu abordar aqui, a plataforma ou vai deletar o meu vídeo, como já aconteceu, ou vai diminuir sua relevância para que menos pessoas tenham acesso a ele. Se eu escrever no Facebook um texto cogitando a violabilidade das urnas eleitorais,
Se eu publicar aí um estudo de determinado cientista que demonstra a eficácia daquele remédio para piolho no tratamento da peste chinesa, ou trouxer relatos de pessoas que tiveram complicações sérias de saúde após tomarem a ferroada do marimbondo, esse conteúdo, se não for removido, os algoritmos farão com que ele fique em um buraco negro para que quase ninguém leia. Ou seja, as redes sociais estão moldando nossa forma de pensar. É a consumação da revolução cultural que Antônio Gramsci havia vislumbrado na década de 30. E não, eu não estou exagerando. O próprio criador do Facebook, Mark Zuckerberg, em 2018, assumiu no Congresso americano que os algoritmos do Facebook restringem postagens de cunho conservador. Precisamos ter em mente que o Vale do Silício é um antro de progressistas. E são justamente eles que estão manipulando a leitura que você tem da realidade que te cerca. Understand where that concern is coming from, because Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. O Twitter, que mantém ativa as contas de ditadores fascínoras, como o do Maduro da Venezuela e do Ali Khamenei do Irã, que inclusive faz postagens ameaçando dizimar Israel do mapa, simplesmente baniu a conta do Donald Trump. O fato é que há muito tempo cristãos e conservadores estão sendo coibidos nos ambientes virtuais. As nossas postagens são deletadas, chanceladas como fake news, ou os algoritmos simplesmente diminuem a sua relevância para que pouquíssimas pessoas tenham acesso. E isso piorou depois que, contra todas as previsões do establishment, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos e Bolsonaro aqui no Brasil. Eleições que se tornaram possíveis justamente como resultado de um fenômeno que surgiu nas redes sociais, que acabou dando voz a milhões de cidadãos comuns que nunca se viram representados pela grande mídia e pelos figurões do estamento político. Esse fenômeno, a esquerda já previa que aconteceria mais cedo ou mais tarde, tanto que a maior ambição do PT sempre foi a regulamentação dos meios de comunicação. Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Que é pra gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Essa regulamentação defendida pelo Lula não é como a MP do Bolsonaro, que tentava assegurar nossa liberdade de expressão, mas uma regulamentação para justamente coibir ainda mais essa liberdade, exatamente como aconteceu na Venezuela. No entanto, apesar do PT não ter conseguido regulamentar os meios de comunicação ou alterar o marco civil da internet como almejava, a limitação do pensamento conservador nas redes sociais está acontecendo através das próprias plataformas, que perceberam que acabaram criando um monstro que agora precisa ser combatido a qualquer custo. Isso porque essas redes sociais são controladas por grupos de metacapitalistas, cuja mentalidade e os interesses são diametralmente opostos às premissas do livre mercado, da livre concorrência e, principalmente, opostos aos valores judaicos cristãos da nossa civilização ocidental. Valores esses que eles não só consideram retrógrados, como também uma barreira para o tipo de sociedade que eles almejam formar. Outro fato que precisamos entender é que governos de esquerda favorecem os objetivos monopolistas desses metacapitalistas. Então, o que depender deles, governos conservadores ou liberais no sentido clássico do termo, precisam ser mitigados, pois representam uma ameaça direta ao monopólio que suas empresas exercem. Bom, e como se não bastasse, em uma das muitas tentativas de minar a reeleição do Bolsonaro, provavelmente teremos a volta da CPI das fake news,
que também contribuirá para controlar as informações que nós teremos acesso nos ambientes virtuais, justamente porque não querem repetir o que aconteceu em 2018, pois, como sabemos, Bolsonaro foi eleito sem dinheiro e sem apoio da grande mídia. O que o levou a subir a rampa do Planalto foi o engajamento popular nas redes sociais. E hoje, a imprensa tradicional está tão desmoralizada que uma notícia enviada pela tia do Zap tem mais credibilidade que o William Bonner falando com toda a pompa em horário nobre na maior emissora de TV do país. E para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa, justamente porque eles não podem controlá-la. Agora, imaginem se Bolsonaro for banido das redes sociais, exatamente como aconteceu com Donald Trump. Imaginem se todas as mídias alternativas que buscam trazer o contraditório daquilo que a grande mídia tenta nos enfiar goela abaixo, como o meu canal e tantos outros, sofrerem o mesmo destino do Terça Livre. É por isso que esse ano o jogo será extremamente bruto, mesmo porque é o ano em que faremos a escolha entre a liberdade e a completa servidão. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero indicar um super lançamento que tem tudo a ver aí com o que foi falado hoje. A Tirania das Big Tech, do senador republicano John Hawley. Esse livro é fundamental para você entender o papel das Big Tech naquilo que chamamos de nova ordem mundial. E a única forma de não sermos controlados e manipulados por elas é através do conhecimento, é compreendendo os seus reais objetivos, os seus mecanismos de ação. E nesse livro o autor propõe justamente estratégias práticas de como combater o projeto de poder dessas empresas, mas sem abandonarmos as suas plataformas, pois nossa ausência daria a vitória de mão beijada para o inimigo. Segundo ele, o domínio crescente dos monopólios da tecnologia não pode ser freado por uma solução que venha dos políticos, mas sim do cidadão comum, o que significa que está nas nossas mãos. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br e adquire esse livraço com um super desconto de lançamento. De R$ 69,00 você vai pagar apenas R$ 52,00. Vou deixar o link direto do livro fixado aqui nos comentários. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece aí de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância do canal. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha aí o meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também em todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!